A Deus, a nossa matéria é escatologia, tá bem? Escatologia é a matéria teológica que estuda sobre os eventos finais que antecedem a segunda vinda de Cristo. A palavra escatologia, exkatos, né? Então, exkatos é aquilo que está vindo, é o fim mesmo, tá? É o tempo final, para simplificar. E existem alguns sinais, que são sinais físicos, sinais históricos, perceptíveis da volta de Jesus. Então o Senhor Jesus ele volta, mas ele deixou alguns sinais. A diferença entre os sinais chamados escatológicos e os sinais dos tempos é a seguinte: os sinais escatológicos eles se avolumam, quer dizer que eles ficam muito volumosos, muito frequentes, muito recorrentes. Eles chamam a atenção pela proporcionalidade, é muito sinal ao mesmo tempo. E outra coisa é a seguinte: além de ele ter muito volume, também a frequência dele é muito mais frequente. Ele vai chamar a atenção. E também eles são muito cumulativos, eles se acumulam um sobre o outro. Qual é a diferença entre esses sinais e os outros sinais? É justamente isso. Dos outros tempos, tinha terremoto, mas não tinha um em seguida do outro. Tinha fome, mas não era tanta fome, uma seguida da outra. Tinha calamidade, mas não é uma calamidade sobre a outra. Os sinais escatológicos não, eles são uma calamidade em cima da outra, que é uma saraivada. Então vocês vão imaginando mais ou menos o 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Você não está esperando, aí vem 1, 2, 3, dá tempo nem de contar o terceiro gol, já tomou o quarto. Então os sinais eles se avolumam, é muito terremoto, muita fome, muita pestilência, muito maremoto, muita guerra, é muito. Esses são os sinais. Agora existem alguns sinais que a gente chama de princípio de dores. Princípio de dores são aqueles sinais que eles começam a anunciar o que há de vir depois. Princípio de dores. E a igreja ela está presente durante os sinais do princípio de dores. A igreja na sua totalidade. Não aconteceu o arrebatamento da igreja ainda. Na primeira aula, os irmãos vão recuperar no grupo depois. Eu vou mandar lá, tá bem? Todas as aulas estão gravadas e estão montadas dentro de um site. Então, quem entrar para estudar hoje pode recuperar todas as 10 matérias que a gente já teve através do site, que é a mesma aula que tem aqui no ambiente, está lá gravada. Eu não corto nada, não edito nada, tá bom? E na primeira aula de escatologia a gente falou sobre a construção do terceiro templo que está em andamento. Então os judeus estão correndo para levantar o terceiro templo, que será o templo do anticristo. É nesse templo que vai se manifestar a figura do anticristo. E quem é o anticristo? Ele é aquele que vai ocupar o lugar do Messias dentro da sociedade de Israel e que vai ser aclamado também por muito da cristandade. E a cristandade não vai confundir esse anticristo com Cristo, mas vai abraçá-lo como sendo um líder mundial. A cristandade vai ceder à sedução, porque ele vem como um sedutor mesmo, como um sedutor. Se ele não vier para a cristandade assim como um Messias religioso, ele vem como um Messias de apaziguador das tempestades. E o que nós vamos ver hoje? É que não é de bate-pronto, tá? Assim, apareceu o anticristo, eu sei que é o anticristo. Existe um caminho que está sendo ladrilhado dentro da igreja, para que quando o anticristo vier, ele seja aclamado pela cristandade. Ele vem como um laço. E que sinal é esse? É o revigoramento do judaísmo dentro da igreja. O que acontece é que no primeiro século do apóstolo Paulo, ele lutou contra o judaísmo dentro da igreja. Ele lutou para que a igreja seja uma cristandade, seguidora do evangelho, e para isso aí tinham os que eram seguidores do judaísmo dentro da igreja e queriam que os cristãos também fossem cristãos judeus, com circuncisão, guarda do sábado, frequência no templo, sacrifício e holocaustos, guarda da Páscoa. Esses eram os cristãos judeus que eram cristãos, mas eram judeus também. Quando os gentios começaram a se converter, o apóstolo Paulo foi chamado para o evangelho e ele lutou para que os cristãos seguissem o evangelho sem o judaísmo. Chega de judaísmo. Mas o que acontece com a nossa geração? 2000 anos depois. Nós estamos tendo o inverso do apóstolo Paulo. Nós que estamos estudando lá teologia paulina, a gente vai passar por aí, tá? Nós, no outro núcleo que a gente mantém, nós temos um curso de especialização em teologia paulina e a gente vai ver a luta do apóstolo Paulo para tirar o judaísmo da igreja. O que está acontecendo hoje é o inverso. Estão trazendo judaísmo
para dentro da igreja. E judaísmo não é só o legalismo. O que é legalismo, irmãos? É a fé na salvação pelas obras. Isso é legalismo. Se eu não fizer as obras, eu não sou salvo. Isso é legalismo. Quais obras? Aí a gente coloca as obras que a gente quiser. Então o judaísmo não é só legalismo. O judaísmo ele é um conjunto de tradições. Essas tradições, tanto de orações, quanto de prática, quanto de vestimenta e dias, e anos, e festas. Se vocês quiserem vislumbrar o que o apóstolo Paulo fez para lutar contra isso, leiam a carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses ele luta contra esse tipo de judaísmo, de guarda de sábado, de luas novas, de festas, calendários, né, que são guardados. E a gente vê, nós presenciamos que o judaísmo está de volta para a igreja, e a igreja brasileira ela é fanática pela judaização dos crentes. Ela é fanática. Depois vocês vão ler lá no slide que eu vou mandar para vocês, mas por enquanto eu vou ler aqui. O apóstolo Paulo lutou por 30 anos para emancipar a fé cristã das amarras que o judaísmo lhe impunha. Os primeiros cristãos eram judeus e mantinham a ligação entre a igreja e o templo de Jerusalém, guardando os rituais do judaísmo e as tradições dos rabinos. Então nós vamos lembrar, Cristo veio dentro da comunidade judaica. Só que Cristo não era praticante do judaísmo, tá? Não preguem essa heresia. Praticante do judaísmo era o apóstolo Paulo. Cristo não. Cristo, como Galileu, frequentava a sinagoga, mas ele não era um praticante do judaísmo. Só que os rabinos, eles eram do judaísmo. Por isso que eles fizeram. Eles ensinaram o Senhor dentro do judaísmo. O Senhor Jesus ele assistia às aulas que eram dadas com base na Mishnah, as tradições dos antigos, Talmud, tradições dos rabinos. Então tinha a Mishnah e tinha o Talmud e tinha a Torá também. Então o Senhor Jesus, embora ele não fosse praticante do judaísmo, ele vivia dentro do ambiente que era judeu e judaísta. As sinagogas elas eram judaístas. Primeiro sermão que o Senhor Jesus ele deu, no sermão da montanha, ele já pegou vários pontos do judaísmo e ele bateu neles. Bateu. Ouviste que foi dito aos antigos. Aonde? Na Mishnah e no Talmud. Estava lá. No Talmud. Jesus não está citando a Torá. Ele está citando o Talmud ou a Mishnah. E ele fala, ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Quer dizer que Jesus ele vem não simplesmente como uma nova lei, acima da lei de Moisés. Ele vem para dizer, essa tradição de vocês aí invalidou a palavra de Deus. E o judaísmo ele tem muitas tradições que o profeta Isaías falou. São tradições humanas que invalidam a palavra de Deus. Cristo citou Isaías dizendo, vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. E o judaísmo ele é totalmente tradicionalista. Eles dizem a plenos pulmões que o Talmud ele é mais antigo do que, ou ele tem maior validade do que a própria Torá. Como assim? Porque o Talmud ele é ininterrupto. Eles dizem, o Talmud ele nasce com aqueles 70 anciãos que receberam o espírito de Moisés, e o próprio Moisés se reunia com aqueles anciãos, e lá eles recebiam ensinamentos que não estão na Torá. Porque a Torá é para a gente. A Torá é algo revelado, é para todo mundo. Mas o Talmud é para os judeus. A Mishnah é para o judeu, é para aquele que quer ser judeu, estreitamente judeu, que agrada a Deus no detalhe. E por isso que eles guardam mais de 600 tradições. Mais de 600 tradições. Um fariseu, ele recebia a Torá, ele recebia o Talmud, ele recebia a Mishnah, e ele era educado nesse tipo de tradição, nesse tipo de educação. A igreja nasce nesse ambiente. Então, todos os apóstolos nascem nesse ambiente. A igreja do livro de Atos, até a conversão do apóstolo Paulo, é dentro desse ambiente. Então, eles tinham um templo. E no templo tem o calendário. Eles chegavam ali, quando abriam as portas do templo às 6 horas da manhã, já tinha judeu do lado de fora para as orações. E depois a porta só ia se fechar às 6 horas da tarde, novamente. E com orações. Eles tinham 8 orações diárias. 8. Que eram observadas ali. E não é a oração igual a nossa, que a gente faz oração livremente. Eram orações prescritas, escritas.
Não é para você orar o que você quer, é para você orar o que os rabinos ensinam a você orar. Inclusive agradecendo a Deus por não ter nascido gentil, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher, agradecendo a Deus por não ter a sorte dos ímpios. Então, coisas que estavam ali nas orações. Lógico que não é só isso, né? Não é ensinando a impiedade, mas é um privilégio ter nascido homem e não ter nascido mulher, é um privilégio ter nascido judeu e não ter nascido gentil. Chega o Evangelho. Os judeus, os crentes, estão indo para o templo. Então eles observam os sábados, eles circuncidam os seus filhos, eles não comem da carne sufocada. Tem um monte de coisa que eles não fazem. Um monte de coisa. Só que passou. Passou porque o apóstolo Paulo chegou, bateu de frente, foi perseguido por tudo quanto é judeu ou judaizante da igreja dele, daqueles tempos lá. Ele era perseguido até pelas igrejas que ele mesmo fundou, que não aceitavam. Por quê? Porque o judaísmo ele tem um ar de sabedoria. E o apóstolo Paulo fala, mas são rudimentos do mundo. É uma sabedoria que serve muito bem para o dia a dia, mas não tem nenhum vigor na salvação. É um apetrecho, serve para nada. Então a conversão dos gentios levou os apóstolos a reconsiderar o papel do judaísmo dentro da igreja. E eles decidiram que a graça de Deus não deve sofrer tropeços com os rudimentos da religiosidade humana. Irmãos e irmãs, o judaísmo que está dentro da igreja é um rudimento que já foi vencido, descartado, só que agora o evangelho não está sendo suficiente para a pregação das novas igrejas e falta de atrativo, por isso nós vamos lá na religiosidade humana, que é impedimento ou empecilho. Ele serve como pedra de tropeço, inclusive para muito crente. Então, atualmente, nós estamos testemunhando o revigoramento do judaísmo dentro das igrejas, o que está levando a cristandade a tropeçar nos rudimentos da religião. O uso de castiçais, meus irmãos. Você tem lá castiçal na sua casa? Tem na sua geladeira? Você não recebeu nunca um brochezinho quando você foi aí nos congressos da vida, dando para você lá um castiçalzinho, uma menorá com 7 pontas? Você nunca foi lá na igreja, lá na hora de fazer lá a decoração da igreja, com a bandeira de Israel, com um jarra onde coloca-se trigo? Nunca foi? Então, você passa nas igrejas, aí tem lá o menorazinho. Você vai lá na Conde de Sarzeira, tem o menorazinho. Você vai nas livrarias, tem o menorá, pequenininho, grandão, depende do tamanho do propósito que você tem. Aí você fala, aí coloca o jarro, coloca o trigo dentro, porque o trigo, afinal de contas, né, tá na Bíblia. Mas menorá tá na Bíblia, né? Não sei o que tá na Bíblia, tudo tá na Bíblia, né? Até a forca de Caim tá, de Judas está na Bíblia também. Deve ter alguma igreja que tenha a forca de Judas, né? Afinal de contas, né, tem que trazer apetrecho para a igreja, porque o evangelho não é suficiente. Pregar a palavra de Deus não é suficiente, tem que trazer o que eles chamam de ponto de contato. Então, o que é o ponto de contato? É um símbolo exterior que não tem poder nenhum, mas que ele revigora a minha fé dentro. Então, quando eu estou olhando lá para o castiçal de 7 pontas, eu pego e leio a carta do Apocalipse e falo, Jesus está aqui no meio dos 7 castiçais, leve o seu para casa, né? Passe aqui. Tá trazendo, o pessoal traz bastante, né? Porque aqui está a luz do mundo, né? A luz do mundo. Você vai levar isso aqui para casa, sua casa vai ficar iluminada. E o negócio é seríssimo, né? O uso de castiçal, kippá. O que é o kippá? É aquela touquinha que eles colocam na cabeça para representar que eles têm que lembrar que existe alguém acima da sua cabeça. Esse alguém é Deus. Você vai usar o kippá. Não esquece de que tem uma presilha, porque sem a presilha o kippá cai. A não ser que você tenha muita prática, né? Mas você vai pôr o kippá na cabeça para lembrar que Jeová, ou Deus, o Senhor, está acima de você, que é sinal de autoridade e sinal de respeito. Sinal de respeito. Então as igrejas também estão utilizando, principalmente as igrejas que valorizam muito a judaização. Muito. Tem algum poder espiritual? Tem algum poder místico, mágico, mirabolante? Eles dizem sim. Ah, sim. Eles nunca vão dizer para você é só um símbolo, é só um objeto. Eles vão sempre atribuir um poder a mais para aquele negócio ali. Eu tenho alguns amigos que eles são judeus messiânicos. Então, dentro de uma igreja que pratica-se o messianismo, né?
cristianismo messiânico, dentro dessas igrejas, voltado para as comunidades judaicas, não tem como você dizer, está errado, é heresia, tal, é um modismo que tem entre eles lá, porque já é uma tradição que vem dentro deles. O que nos incomoda? É que eu fui lá na igreja messiânica, achei bonito, estou trazendo para mim, porque traz espiritualidade, maior espiritualidade. Então usa-se os kippás, usa-se os chales também, meus irmãos, tá? Usa-se os chales em volta, vocês veem lá a igreja do Edir Macedo, usa-se todos esses emblemas. Afinal de contas, eles construíram até o Templo de Salomão. Então, para quem é da Igreja Universal do Reino de Deus, é muito comum. O que nos incomoda é que agora eu tenho que trazer para a minha igreja também. Então, usa-se aquele chale em volta. Arcas, eu fui visitar minha tia, que inclusive está partindo, né? Deus sabe. Ela foi na igreja e tem um vendedor de arcas extraordinário. Depende do dinheiro que você tem no bolso, você pode levar uma arca até bem considerável. Arca de R$500, de R$1.000, R$2.000, né? E a réplica da tábua de Moisés, da vara de Arão, que está lá dentro, tá bom? E também do maná, deve ter um maná lá dentro. O camarada, ele faz campanhas e o negócio é frenético, tá? Eu estou falando aqui, mas eu sou crente da Assembleia de Deus, isso não pega não. Mas de vez em quando você está com uma quizumba que a oração não serve, né? Então não adianta você vir aí só para receber uma oraçãozinha mequetrefe do seu pastorzinho. Você tem que participar de uma campanha poderosa, onde vai ter a super arca do concerto, que você vai levar para tua casa, e eu vou usar o texto, sabe? E o texto é que Deus vai abençoar a casa de Abinadab, por que não abençoa a sua também? Se você levar a arca para tua casa, pode levar, e o pessoal leva e depois vem e conta o testemunho. Eu estava com a minha empresa quebrada, levei a arca lá, em 3 dias lá, além de levantar a minha empresa, comprei mais 2. O negócio é bom, você que não tem fé para fazer uma campanha, porque fica falando mal da igreja dos outros. Tá? Mas leva a arca, experimenta, né? Experimenta. Se não der certo, você traz de volta a arca. Compra por 3 vezes mais o valor que você me pagou. Agora é o seguinte, tem que levar com fé, porque senão não adianta, né? E o pessoal faz as campanhas. Aí ela, que é dona de um restaurante, estava ouvindo o vendedor de arca, ela falou, não, ganha bem, razoavelmente no restaurante dela, mas ela percebeu que era charlatanismo, sabe? Era 171 de Jesus, que tem também. Tem tudo de Jesus. E se você quiser fazer uma campanha poderosa na igreja para atrair as pessoas, para elas tirarem a quizumba e trazer a prosperidade, faz a campanha da arca, tá? Mas se for uma coisa muito inexpressiva, faz o seguinte, você coloca o paramento nos seus diáconos, coloca um vestidão deles, mas não pode chamar de vestido, porque vestido é coisa de mulher. Então você vai colocar lá a roupa sacerdotal, que é mais bonito o nome. E com a roupa sacerdotal coloca um turbante na cabeça dele, mas não pode chamar muito de turbante, porque o pessoal não sabe o que é turbante, né? Então você coloca lá uma mitra na cabeça dele e faz ele fazer uma campanha na igreja, cada um faz uma arca lá e pega um em cada ombro e sai com a arca lá fazendo uma volta em torno do quarteirão, né? Igual o Josué fez com a turma de Jericó. E se Josué com aquela arca e aquele sacerdote destruiu uma Jericó inteira, imagina você agora que está no tempo da graça. Vai ser a cidade de São Paulo inteirinha. Ninguém pode com o poder da arca de Jeová, entendeu? E tenha temor, irmão, tenha temor. Você está falando da arca aí, é que você não sabe o que aconteceu com Uzá. Uzá nem olhou para a arca, nem falou nada, só colocou a mão e morreu. E os filisteus olharam para dentro da arca lá, morreu um monte. Para poder se salvar, teve que fazer lá umas hemorroidas e mandar para o povo de Israel. Então não fala do que você não sabe. Sempre tem ameaça, tá? Pessoal judaísta, eles gostam de ameaçar os outros com pragas do inferno. Você não pode falar contra os símbolos sagrados, porque aí você está perdido. Você não quer, irmão, você não quer, tudo bem, você não quer. Mas não fala mal, porque aí as pragas chegarão até você. E se não chegar, eu como a Bíblia. A senhora ri, né? A senhora ri. E as coisas sagradas. Ai, meu Deus, já vou pro inferno. Então, tá vendo? Por isso que não anda. Chofar. O pessoal gosta bastante de chofar, né? Tem um som bonito. Aí eles vão ensinar que com aquele chofar, na verdade, é o toque da trombeta de Deus, quando Jesus voltar. Era muito utilizado. Sai um som bonito, sai uma música bem judaizante. É a trombeta verdadeira, é a trombeta bíblica, não é essa trombeta que a gente tem aí
fabricado nas indústrias, né? O chofar natural. E olha só o som que tem. Então usa-se muito chofar na igreja, sem falar das campanhas de Israel. Então, campanha do Sal, campanha do Mar Vermelho, campanha do Rio Jordão, campanha de Vem com Josué lutar em Jericó, campanha dos 7 mergulhos de Naamã, campanha do óleo da viúva, um monte de campanha, um monte. Então, muitas pregações com linguagem profética, meus irmãos. Usa-se exageradamente a chamada linguagem profeta, já se apresenta como profeta do Senhor, né? Então, se eu tenho algum crédito contigo no céu, eu vou mandar agora nos anjos e eles vão acampar aqui em volta, um lá na entrada lá da São Valfredo, a outra aqui na Tratesvere, outra ali nos testes, e eu dou 5 segundos para sair toda a potestade desse lugar aqui, que eu estou com a unção profética. O pessoal exagera mesmo nessa linguagem de eu sou o profeta do Senhor, e quem tocar nos ungidos está perdido. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Vou até contar o testemunho de quem falou contra o profeta e como que Deus veio aqui, né? Aí traz a pessoa e faz a pessoa confessar que ela tinha falado contra o ungido do Senhor. E esquece de ler o autor aos Hebreus, que diz que foram cerrados ao meio os profetas do Senhor, perseguidos, banidos, escorraçados. Então, esse tipo de tragédia os profetas do Senhor não querem. Mas eles são profetas do Senhor para profetizar sobre a sua vida, desde que o seu envelope venha bem rechonchudo. Para mim é salva. Você quer bênção, mas não quer fazer sacrifício? Você quer bênção, tem que sacrificar, né? E sacrifica. Lembra que o Davi falou, não oferecerei nada diante do Senhor que não me custe muito. Nada de graça. Tem que ter um sacrifício considerável. Aí você fala, mas parece a pregação da minha igreja. Na sua igreja não, acho que não é. Né? Mas eu vi lá um irmão que foi na igreja lá, usou a mesma linguagem que essa lá e parece que o pastor não falou nada. Mas você está sabendo que ele usou uma linguagem assim e exagerou, vendeu arco, né? Vendeu livro, vendeu óleo, né? Vendeu paninho ungido e você pagou, você levou para casa. Eu fui numa casa uma vez lá fazer um trabalho de evangelização na casa que tinha a foto do pai apóstolo lá. Aí o pai apóstolo não conseguiu pregar o evangelho, porque, né? Aqui é o pai apóstolo, quando eu chego aqui já coloca a mão aqui. Mas é mesmo, assim, e quando envelhecer essa daí? Não, na minha igreja dão direto. Não direto. Tem um monte de apetrechos lá. Então a gente tem essa linguagem aí, campanha de Israel, linguagem profética, e a ênfase em chamar Jesus de Yeshua. Tá? Yeshua. É a ênfase. Yeshua, 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 e até a música que a gente canta, né? Aí fica aquele negócio bem judeu, assim. Yeshua, Yeshua. Tá zombando no nome de Jesus. Não, meus irmãos, nós chamamos Jesus de Jesus. Mas o nome certo de Jesus não é Jesus, é Yeshua, porque é o nome judaico. E aí vai, meu irmão, não para mais. Não para mais, porque eu ensino aqui, aí o outro ensina lá, o outro canta ali, o outro canta lá, e os apetrechos vão entrando, e a gente vai entendendo que a fé certa é essa fé que é a mais próxima da fé dos apóstolos. E o Novo Testamento, que foi escrito em grego, o que eu faço com ele? E o nome de Jesus, que está em português, Jesus, o que eu faço com ele? E as roupas que a gente usa, que é uma roupa bem ocidental. A sua roupa não tem nada a ver com a roupa dos judeus, dentro das sinagogas, os tradicionais, tá? Não tem. O que você vai fazer com isso aí? Então nós temos que tomar cuidado, porque está acontecendo esse revigoramento do judaísmo dentro da igreja, vem de cima para baixo, tá bem? Né? Tá muito presente, e assim, é rudimento do mundo, não acrescenta nada, vezes nada. E você não dá nenhum prejuízo, nenhum. Se você tiver castiçal, não tiver castiçal, não dá em nada. Se tiver arca ou não tiver arca, não dá em nada. Se usar chale ou não usar chale, não dá em nada. Se chamar Jesus de Jesus ou de Yoshua ou de Yeshua, não dá em nada. Não dá em nada, não muda nada, não acrescenta isso daí. Não acrescenta. Na hora dá a impressão que o negócio está super espiritual. Na hora que está envolvido ali pelos embalos do chofar. Na hora.
Mas o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, ninguém vos julgue pelo... Eu vou até citar aqui o texto para vocês certinho aqui. Ninguém vos julgue pelo que você come, pelo que você veste, pelos dias que você guarda ou deixa de guardar. Isso são rudimentos do mundo que estão destinados ao desaparecimento conforme você vai usando. É uma roupa que você usa, ela desgasta e acabou. Não serve para mais nada. Então a nossa fé em Cristo não pode de forma alguma balançar por falta de um rudimento desse daí. E hoje o culto não foi bom. Por quê? Porque não teve o chofar. Aquele irmão, quando ele vem, que ele traz o chofar, o culto é diferente. É diferente, né? Quando eu ia lá na igreja onde o irmão tocava uma sanfona, o culto era diferente também, né? Que dá um ritmo legal a sanfona. Tinha uns irmãos que levavam os pandeiros, os triângulos, o culto fica diferente. Outros não tem nada, a gente vai da palma da mão. Foi meio pagode, fica diferente também. Tem outras aí que a gente vai que tem uma guitarra lá com as pedaleiras que parece que eu estou no Guns N' Roses. Fica diferente o culto. Mas são rudimentos, meus irmãos. São os apetrechos que a gente usa e que não faz diferença se você não usar. Mas Deus me revelou. Então Deus revelou o quê? Deus me revelou que eu tenho que fazer a campanha do quilo de sal. Deus revelou para a senhora que tem que fazer a campanha do quilo de sal. Por quê? Quilo de sal. Não pode ser 1 quilo de arroz, feijão, milho. Não, tem que ser sal. Tem que ser sal porque está escrito: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então ele não revelou que o senhor tinha que fazer a campanha do sol também, não? Do sol, porque o sol que é a luz do mundo, né? Não, mas o sol só tem de dia e o nosso culto é à noite. Como faz? Difícil, né? A gente compreende que existe a simplicidade dos irmãos, simplicidade das irmãs, que existe o dom profético, porque Ágabo pegou o cinto de Paulo e amarrou a mão e disse: assim como as mãos estão amarradas aqui, acontecerá com o dono desse cinto. Mas o cinto não tinha poder mágico nenhum, ele usou como simbolismo dele e não foi o Senhor que mandou. Pega o cinto de Paulo e amarra a própria mão. Não foi Deus. Mas os lenços do apóstolo Paulo eram levados e faziam-se sinais miraculosos. Quantas vezes levaram os lenços de Paulo? E Paulo mandou levar os lenços? Paulo não mandou. Tem mandamento para levar o lenço? Não tem mandamento. Quantas vezes aconteceu e quantas cidades aconteceu? Só aconteceu uma vez em Éfeso. E não tem mandamento, tem ordem. Então, Paulo não mandou. Não mandou. Não pode virar regra, não pode virar doutrina, não pode virar nada disso, mano. A Bíblia é suficiente para nós. Eu vou fazer uma pausa, tá bem? Vou fazer uma pausa aqui e aí já vou abrir para os irmãos fazerem seus comentários.